A vitória do cultivo natural, a força do solo, o princípio da agricultura natural. O princípio da agricultura natural consiste em fazer manifestar a força do solo. Isto porque até agora o ser humano desconhecia a verdadeira natureza do solo, ou melhor, não lhe era dado conhecê-la. Tal desconhecimento levou-o a adotar o uso de adubos e despercebidamente acabou por colocá-lo em uma situação de total dependência em relação a eles, o que tornou essa prática uma verdadeira superstição. No começo, por melhor que eu explicasse o que era o cultivo agrícola sem adubos, as pessoas não me davam ouvidos e riam de mim. No entanto, fui sendo recompensado aos poucos e, ultimamente, a cada ano que passa, os praticantes do cultivo natural têm aumentado, mesmo porque os resultados das colheitas em toda parte têm sido surpreendentes. Ainda que no momento a maioria seja da esfera dos fiéis de nossa igreja, de hoje em diante surgirão gradativamente em várias regiões simpatizantes fora desse círculo. Nosso método agrícola está se expandindo rapidamente, portanto já se pode imaginar que não está longe o dia em que ele será praticado em todo o território japonês. Assim sendo, falando francamente, acho que nossa forma de cultivo poderá ser divulgada como um movimento de derrubada da superstição do adubo. Por ser uma agricultura que não usa absolutamente adubos, nem na forma de esterco, nem de fertilizantes químicos, mas somente compostos naturais, é denominada de método de cultivo natural. Evidentemente, a matéria-prima dos compostos naturais são as folhas e os capins secos, que se produzem naturalmente. Contrariamente, os adubos químicos e os dejetos humanos, o esterco de cavalo ou galinha, os resíduos de peixe e as cinzas de madeira não caem do céu nem brotam da terra. São aplicados pelo ser humano. Portanto, não é preciso dizer que a utilização dos mesmos é antinatural. Originariamente, é certo que nada poderia existir neste mundo sem as benesses da grande natureza, ou seja, nada nasceria nem se desenvolveria sem os três elementos: fogo, água e terra. Em termos científicos, esses elementos correspondem respectivamente ao oxigênio do fogo, ao hidrogênio da água e ao nitrogênio da terra. Na agricultura não existe um só produto que não tenha relação com o oxigênio, o hidrogênio e o nitrogênio. Assim, Deus fez com que os cereais e as hortaliças que constituem os alimentos para a sobrevivência do ser humano possam ser produzidos na quantidade exata de sua necessidade. Analisando a lógica que se segue, será possível compreender isso perfeitamente. Seria um absurdo se Deus criasse o ser humano e não providenciasse os alimentos que lhe possibilitaria a vida. Logo, o fato de determinado país não conseguir produzir os alimentos necessários à sua população é porque em algum ponto ele não está de acordo com as leis da natureza criadas por Deus. Assim sendo, enquanto não se atentar para isso, não será possível sequer imaginar a solução para o problema da escassez de alimentos. A agricultura natural proposta por mim tem como base o princípio já citado, e o atual empobrecimento e o cansaço dos agricultores japoneses pela falta de alimentação serão solucionados sem dificuldades com a prática desse método. Deus, que a tudo vê, não deixa passar despercebida essa situação equivocada, e por meio de seu grandioso amor e misericórdia de não os deixar desamparados, está se dignando levar, por meu intermédio, o princípio da agricultura natural ao conhecimento da sociedade. Urge, portanto, que os agricultores despertem e adotem o quanto antes nosso método. Só assim poderão sair dessa situação. Conforme já mencionado, os três elementos, fogo, água e terra, são as forças motrizes para desenvolvermos os produtos agrícolas. Portanto, se houver uma boa incidência de sol, se garantirmos um bom abastecimento de água e se plantarmos em uma terra pura, é certo que obteremos um grande êxito jamais visto. Não se sabe quando, mas o ser humano cometeu um equívoco sem tamanho, que foi a utilização de adubos. Isso se deu por ele desconhecer por completo a natureza do solo. Efeitos contrários dos adubos.
No início, a aplicação de adubos traz considerável resultado. Todavia, se essa prática durar por muito tempo, a ocorrência gradativa de efeitos contrários será inevitável, ou seja, as plantas vão se enfraquecendo, perdem a capacidade inerente de absorver os nutrientes existentes no solo e alteram suas características, precisando assimilar adubos como nutrientes. Poderão compreender melhor se fizermos uma analogia com os toxicômanos. Quando alguém começa a fazer uso de drogas, sente uma sensação muito agradável e durante certo período, muitas vezes, o funcionamento do cérebro se torna mais vivaz. Por não conseguir esquecer esse prazer, a pessoa pouco a pouco se aprofunda cada vez mais no vício e não consegue livrar-se dele. Nessa condição, quando o efeito do tóxico acaba, ela fica em estado de letargia ou sente dores violentas e nada consegue fazer. Uma vez que a situação se torna intolerável, embora saiba o mal que isso lhe faz, acaba consumindo a droga novamente e chega até mesmo a roubar para obter recursos para adquiri-la. Fatos semelhantes são constantemente noticiados nos jornais e podemos compreender quão nocivo esse tóxico é. Aplicando tal lógica à agricultura, compreendemos de imediato e afirmamos que hoje todos os solos cultiváveis do Japão estão viciados em adubos, ou seja, gravemente doentes. Todavia, tendo se tornado cegos adeptos dos adubos, os agricultores não conseguem despertar. Ocasionalmente, ao ouvirem minhas explicações, eles resolvem suspender o uso de adubos artificiais e iniciar o cultivo natural. No entanto, como nos primeiros meses os resultados são insatisfatórios, conclui precipitadamente que o certo mesmo é usar os adubos e, desistindo da mudança, voltam à prática anterior. Já que nosso método de cultivo está alicerçado na fé, as pessoas o praticam sem duvidar de nada do que eu digo. Assim procedendo, elas chegam a compreender facilmente o verdadeiro valor da agricultura natural. Descreverei a sequência dos fatos que ocorrem com a mudança para a agricultura natural. No caso do arroz, ao se transplantarem as mudas para o arrozal, durante algum tempo a coloração das folhas não é satisfatória e os talos permanecem finos e, no geral, o pé de arroz apresenta-se visivelmente bem inferior aos dos demais arrozais convencionais. Isso dá ensejo à zombaria por parte dos agricultores vizinhos, o que leva o produtor iniciante da nossa agricultura a vacilar, questionando se está no caminho certo. Cheio de preocupação e aflição, ele começa a orar a Deus. Passados 2 ou 3 meses, os pés de arroz começam a se tornar mais viçosos e na época do florescimento pode ser observada uma ampla recuperação, o que traz um grande alívio para o agricultor. Finalmente, às vésperas da colheita, seu desenvolvimento já se apresenta normal ou até maior, o que tranquiliza os agricultores. Ao se proceder à colheita, ocorre o inesperado. O volume da produção do arroz, por exemplo, ultrapassa as previsões. Ademais, o produto é de boa qualidade, possui brilho e consistência e seu sabor é inigualável. Geralmente ele se enquadra na classificação tipo 1 ou 2 e, na pior das vezes, no tipo 3. Seu peso é também maior em uma proporção de 5 a 10% acima do peso do arroz cultivado com adubos. E o mais interessante é que, devido à sua consistência, o rendimento não se reduz com o cozimento. Ao contrário, aumenta em 20% ou 30%. Assim, mesmo que a ingestão de arroz seja 30% a menos, a pessoa se sente plenamente satisfeita. Logo, até do ponto de vista econômico é vantajoso. Logo, se todos os japoneses comessem o arroz da agricultura natural, o resultado seria equivalente ao que se obteria em um incremento de produção de 30%. Mesmo mantendo a quantidade de produção atual, a importação de arroz se tornaria desnecessária, o que seria maravilhoso para a economia nacional. Superstição do adubo. Esclarecendo melhor o assunto, o fato de as plantas parecerem fracas durante 2 ou 3 meses se deve à presença de toxicidade dos adubos tanto no solo quanto nas sementes. Com o passar dos dias, essa toxicidade vai sendo eliminada e o solo e a plantação tendem a melhorar,
restabelecendo-se a capacidade original de ambos. Acho que esta teoria é perfeitamente compreensível para os agricultores, pois eles sabem que após o acréscimo de água do campo do arrozal ou uma chuva forte, mesmo nos arrozais alagados em estado já degradado, sobrevêm certas melhoras. Isso ocorre porque o excesso de toxicidade dos adubos foi lavado e reduzido. Quando o desenvolvimento das plantas não é bom, os agricultores costumam repor terras de outras localidades ao solo, e com isso se observa uma ligeira melhora. Os agricultores acham que, com as sucessivas e contínuas plantações, o solo foi se tornando pobre devido à absorção de seus nutrientes pelas plantas. Por esse motivo, a melhora sobrevém com a reposição de novas terras. Todavia, isto é equívoco, pois o solo se enfraqueceu e tornou-se pobre em decorrência da toxicidade dos adubos utilizados ano após ano. Por intermédio dessa interpretação, podemos perceber facilmente o quanto os agricultores estão influenciados pela superstição do adubo. Os efeitos do uso de compostos orgânicos. Vou explicar a aplicação de materiais orgânicos naturais. Em se tratando de cultivo de arroz, corta-se a palha do arroz em pedaços bem pequenos, os quais devem ser bem incorporados ao solo para aquecê-lo. No caso de outras culturas, em canteiros de terra, deve-se proceder à decomposição das folhas e do capim secos e misturá-los bem à terra. A razão disso é para evitar o endurecimento do solo, pois, neste caso, as raízes das plantas têm dificuldade para se desenvolver. A respeito disso atualmente, dizem que é bom fazer o ar chegar às raízes, mas isso não é verdade, pois não há nenhuma razão para isso ser benéfico. Se o ar consegue chegar às raízes, é pelo simples fato de que o solo não está compactado. Trata-se de uma interpretação equivocada dos agrônomos a respeito disso. Assim sendo, no caso de cultivos cujas raízes não se aprofundam muito no solo, basta misturar à terra compostos de capim. Com relação aos produtos de raízes mais profundas, deve-se preparar um leito com compostos de folhas de árvores a uma profundidade de mais ou menos 30 centímetros, o qual servirá para aquecer a terra. Tratando-se da espessura do leito para as plantas de raízes profundas, pelo fato de existirem vários tipos de raízes, ele deve ter a espessura que seja de acordo com cada cultura. Geralmente as pessoas pensam que existem elementos fertilizantes nos compostos naturais, mas isso não é verdade. Sua função é aquecer o solo, bem como não o deixar endurecer. No caso de ocorrer ressecamento no solo junto às raízes, é preciso forrar essa parte com uma quantidade considerável de compostos orgânicos, pois esse procedimento faz manter a umidade do solo. São esses efetivamente os 3 benefícios eficazes dos compostos naturais. Como puderam compreender pelo que foi exposto, a base da agricultura natural consiste em vivificar o solo, o que significa conservá-lo sempre puro, não utilizando impurezas como os adubos artificiais. Dessa forma, não encontrando nenhum empecilho, o solo poderá manifestar suas propriedades integralmente. Além disso, é estranho o fato dos agricultores afirmarem, entre aspas, vamos deixar o solo descansar, o que também vem a ser um erro. Quanto mais se cultiva, melhor o solo se torna. Em termos humanos, quanto mais se trabalha, mais saudável se fica, quanto mais se descansa, menos saudável. A respeito disso, os agricultores interpretam de forma oposta, acreditando que quanto mais se realizam os cultivos de forma sucessiva, mais fraco o solo vai ficando em virtude do maior consumo de seus nutrientes pelas plantas, e assim procuram beneficiá-lo fazendo-o repousar. Isso tudo está completamente errado. Devido aos equívocos, os agricultores acham que a cultura repetitiva é danosa e mudam a área de plantio todos os anos, o que lamentavelmente é uma ignorância e está fora de cogitação. Cultura repetitiva, colheita farta. Assim, em nosso método de cultivo, consideramos a cultura repetitiva uma prática benéfica. Uma prova disso é o milho que venho produzindo por 7 anos em Gora, Hakone, em uma terra misturada com pequenas pedras
e que, sem dúvida, seria classificada como incultivável. Apesar da má qualidade do solo, a colheita deste ano foi maravilhosa. As espigas mais longas que o normal, os grãos bem juntinhos e enfileirados, mais adocicados, macios e saborosos. Por que digo que a cultura repetitiva é boa? O solo tem a capacidade inerente e natural de se adaptar ao que é plantado nele. Se fizermos uma comparação com o ser humano, poderemos compreender melhor. As pessoas que executam trabalhos braçais têm seus músculos desenvolvidos. Os escritores que usam mais a cabeça têm um intelecto evoluído. Por essa mesma razão, quem muda constantemente de profissão ou de localização não obtém sucesso, o que nos leva a concluir o quanto os agricultores estiveram errados até hoje. As boas novas para a sericultura. Finalizando, gostaria de dizer que se criarmos o bicho da seda com folhas de amoreira cultivadas sem adubos, ele não adoecerá. Seus fios serão de muita boa qualidade, resistentes, brilhantes, e o aumento da produção será garantida. Se tal prática fosse realizada em nível nacional, evidentemente ocasionaria uma grande revolução no mundo da sericultura e traria incalculáveis benefícios à economia do nosso país. Jornal Eco número 79 e 22 de novembro de 1950. Compartilhe os ensinamentos de Meishu Sama.